Prezados irmãos e irmãs, vamos meditar um pouco a palavra de Deus. Gostaria que nesse primeiro momento nós fizéssemos um pequeno contexto. Esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20, é um divisor de águas no apostolado de Jesus e na caminhada dos discípulos, essa catequese até a chegada em Jerusalém, quando será o ápice da revelação de Jesus na cruz. Jesus, antes deste relato, ele realizara a multiplicação dos pães. Todo esse movimento anterior foi de muito bem, ele fez muito bem a todas as pessoas, por onde passou, acolheu, abraçou, curou. Então Jesus já tinha uma fama, então ele precisava, digamos assim, saber como é que estava esse termômetro entre os discípulos. Então ele se afasta, ele leva os discípulos para um lugar afastado, longe do templo, é no norte de Israel, é afastado. Por que será que essa estratégia de Jesus de tirar os discípulos do meio ali, da confusão do templo? Antes, Jesus também pediu para eles: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é isso? Com a mentalidade perigosa dos fariseus. Os fariseus, como nós sabemos, eram um grupo religioso muito, assim, era de uma religiosidade muito aparente, mas de uma falsidade profunda. Certa vez Jesus até os chamou de sepulcros caiados, gente hipócrita. Então, esse afastamento tem um sentido. Jesus vai começar a revelar o que vai acontecer com ele quando ele chegar em Jerusalém. Então ele precisa saber como é que estão os discípulos, como é que estão os discípulos. Levou para Cesareia de Filipe. Vejam o nome, Cesareia de Filipe. Era um lugar que o nome já diz tudo. O lugar é uma homenagem ao imperador. E lá também havia o templo ao Deus. Na verdade, era um ambiente de muita idolatria. Além disso, havia uma caverna que o pessoal acreditava ser a porta do inferno. Por isso é muito sutil quando Jesus diz que, lá no momento da revelação, que os poderes do mal serão vencidos. Então, essa estratégia de Jesus é para justamente dizer para os discípulos o que vale a pena nesse momento. Aí entra a figura de Pedro. Jesus pergunta a todos: o que estão dizendo por aí a meu respeito? Vocês vejam que todas as referências são muito importantes, significativas para a história da salvação. Uns dizem que é Elias, que é João Batista, que é Jeremias, todas figuras muito importantes na história do povo de Deus, mas todas figuras que já passaram. Jesus não está preocupado com a opinião pública. Isso não era uma preocupação para Jesus. Jesus não estava preocupado com, digamos assim, uma pesquisa de opinião pública a seu respeito. Não é essa a questão. Por isso que ele volta a pergunta: e você? E vocês? Quem sou eu para vocês? Não importa, a gente pode ler livros de história, vão falar de Jesus, vão dizer que ele foi um profeta, que ele foi um humanista, que ele foi uma figura histórica. Não basta só dizer o que disseram de Jesus, a opinião que disseram, a doxa. Jesus não quer saber da doxa, a opinião. Jesus quer saber da nossa aderência a ele. Aí Pedro responde, e Pedro responde bem: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa resposta foi muito clara, e nesse sentido Jesus faz um elogio a Pedro, chama bem-aventurado. Bem-aventurado, como nós sabemos, é feliz, é santo. Ocorre que havia qualquer margem que impedia ainda Pedro de ser totalmente feliz. Por isso que Jesus diz no final do Evangelho: não digam nada a ninguém disso que vocês acabaram de conversar comigo. Jesus ordenou aos discípulos: não digam a ninguém
que eu sou o Messias. Por que será que Jesus ainda pede esse momento de espera? Depois, quando o segmento do Evangelho, Jesus vai dar uma tirada em Pedro, porque Pedro, embora tenha dito que ele é o Messias, ainda tem na cabeça de Pedro a mentalidade de um Messias triunfalista, de um Messias guerreiro, de um Messias que age com o poder da força. Não é assim. Por isso Jesus vai dizer para Pedro: olha, vem para trás. O que significa isso? Vem para trás. Ele ainda precisava andar um pouquinho mais nas pegadas do mestre, aprender que o verdadeiro Messias não vai se revelar com o poder da espada, com o poder do exército. O poder do amor é o que revela o verdadeiro Messias, e essa revelação é na cruz, não é no trono, é no trono de verdade, a cruz. Meus irmãos, isso aqui muda tudo. Por isso agora, como nós podemos aplicar isso na nossa vida? A pergunta feita aos discípulos é feita a nós: quem é Jesus para mim? Faça essa pergunta: quem é Jesus para mim? Porque tem muita gente falando de Jesus por aí. Muito se fala de Jesus, mas é o Jesus da cruz? É o Jesus do amor que se derrama por nós, se derrama total. E é muito bonito isso que o apóstolo Paulo poeticamente revela, esse mistério tão profundo que nos envolve. Ó profundidade da riqueza, ó profundidade da sabedoria, da ciência, como são inescrutáveis os seus juízos. Quem pode conhecer o pensamento do Senhor? Quem pode receber conselho? Quem se antecipou a dar-lhe alguma coisa? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. É o que nós fazemos na Eucaristia, na Santa Missa. Essa mesa aqui, a mesa da palavra, e o altar são duas mesas que convergem para o mesmo objetivo: nos alimentar com a força que vem do alto. Então, o que nós precisamos fazer todo santo dia é aderir a Jesus com todas as nossas forças, mas é uma adesão existencial, não é só de palavras, não é só de discurso, é realmente algo que vem do mais profundo da nossa alma. E aí é uma experiência realmente pessoal. A gente faz a experiência de Deus na comunidade, mas antes de tudo precisa de uma experiência muito pessoal, de um encontro com Cristo. Deus nos ajude, essa Eucaristia seja para nós esse encontro que muda a nossa vida. Nós não saímos da missa do mesmo jeito que nós entramos, porque nos tornamos na missa hóstias vivas para o mundo, fazendo bem e fazendo desse mundo um mundo mais parecido com o sonho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.